Antes de começarmos, eu gostaria de retomar uma pergunta que apareceu logo no início desta série. Se uma lei é injusta, ela continua sendo direito? Ao longo dos vídeos anteriores, nós vimos que o direito organiza conflitos sociais, estrutura instituições democráticas e também pode refletir relações de poder presentes na sociedade. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se o direito pode ser usado para proteger interesses e manter determinadas estruturas de poder, então por que continuamos dizendo que o direito deve buscar a justiça? A resposta está em algo fundamental. A ideia de justiça é aquilo que confere ao direito um sentido mais profundo. Sem essa referência, o direito poderia se tornar apenas uma forma de força institucionalizada, apenas a imposição de regras pelo poder. Mas quando falamos em justiça, estamos dizendo que o direito deve expressar valores que uma sociedade considera fundamentais. Valores como igualdade, liberdade, dignidade humana e respeito às pessoas. Esses valores não surgem automaticamente das leis. Eles fazem parte de debates morais, políticos e filosóficos que atravessam a história das sociedades. Por isso, quando juristas falam em justiça, não estão simplesmente descrevendo o direito tal como ele existe. Eles estão falando também de um horizonte normativo, de um ideal que orienta a crítica do direito existente. Isso significa reconhecer algo muito importante. O direito positivo, isto é, o conjunto de normas que estão em vigor em determinado momento histórico, nem sempre corresponde plenamente ao ideal de justiça. Ao longo da história, encontramos inúmeros exemplos de leis profundamente injustas, leis que legitimaram escravidão, leis que negaram direitos políticos a determinados grupos, leis que trataram pessoas de maneira injustamente desigual por causa de sua origem, sua condição social ou sua identidade. Esses exemplos mostram que legalidade e justiça não são exatamente a mesma coisa, mas isso não significa que a ideia de justiça seja irrelevante para o direito. Pelo contrário, é justamente a ideia de justiça que permite criticar leis injustas e buscar transformações jurídicas. Quando movimentos sociais questionam normas injustas, quando tribunais reinterpretam princípios constitucionais ou quando legisladores reformam instituições jurídicas, muitas vezes estão apelando a uma ideia mais ampla de justiça. Por isso, o direito não pode ser pensado apenas como ele precisa também ser pensado como ele deveria ser. E aqui aparece uma responsabilidade importante. A responsabilidade da sociedade em geral e da comunidade jurídica em particular. Advogados, juízes, promotores, professores e estudantes de direito participam continuamente da interpretação, da aplicação e da transformação das normas jurídicas. Isso significa que o direito não é apenas um sistema de regras fixas. Ele é também um processo coletivo de construção institucional, um processo em que as sociedades procuram encontrar formas mais justas de organizar a convivência e resolver conflitos. E agora eu gostaria de terminar com um exemplo brasileiro que ilustra bem essa relação entre direito e justiça. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal tomou decisões importantes relacionadas à proteção de direitos fundamentais de grupos historicamente discriminados, entre elas, o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo e a criminalização da homofobia e da transfobia. Essas decisões foram justificadas com base em princípios constitucionais, como igualdade, dignidade humana e proteção contra a discriminação. Independentemente das posições políticas ou morais que cada pessoa possa ter sobre esses temas, esses casos mostram algo importante. Eles mostram que a interpretação do direito muitas vezes envolve debates sobre justiça, valores e princípios constitucionais. Talvez possamos então concluir esta série com uma ideia simples. O direito é uma instituição fundamental da vida social, mas ele só encontra seu sentido mais profundo quando permanece aberto à pergunta pela justiça. E talvez uma das tarefas mais importantes de quem decide estudar direito seja exatamente esta: participar criticamente da construção de instituições jurídicas que expressem, tanto quanto possível, o ideal de justiça em uma sociedade democrática.